crianças, tudo bem com vocês? Ai, crianças, como é bom estar de volta! Como é bom a gente ter certeza que existe um Deus que cuida da gente em todo o tempo. Todo o tempo Deus está conosco, crianças. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida de vocês. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu grande amor, Senhor. Dá-nos, Deus, uma linda aula abençoada, que nós possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer, Pai, e que nós estejamos prontos a falar de Ti e a crer em tudo o que o Senhor deixou escrito na Tua palavra. Sê conosco, Senhor, durante este tempo e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Crianças, agora vamos louvar, vamos adorar ao Senhor cantando com o tio Paulinho? Vamos, tio Paulinho! Olá, crianças! Hoje a gente vai aprender uma música nova que fala sobre a semente da palavra de Deus. É muito bonita, vamos lá! A semente da palavra do Senhor me deixa forte pra lutar contra o mal. A semente da palavra do Senhor me deixa forte pra lutar contra o mal. Por isso aonde for, irei andar, guiado na palavra do Senhor. Por isso aonde for, irei andar, guiado na palavra do Senhor. A semente da palavra do Senhor me faz alegre abraçar o meu irmão. A semente da palavra do Senhor me faz alegre abraçar o meu irmão. Por isso aonde for, irei andar, guiado na palavra do Senhor. Por isso aonde for, irei andar, guiado na palavra do Senhor. Mais uma vez. A semente da palavra do Senhor me deixa forte a lutar contra o mal. A semente da palavra do Senhor me deixa forte pra lutar contra o mal. Por isso aonde for, irei andar, guiado na palavra do Senhor. Por isso aonde for, irei andar, guiado na palavra do Senhor. A semente da palavra do Senhor me faz alegre abraçar o meu irmão. A semente da palavra do Senhor me faz alegre abraçar o meu irmão. Por isso aonde for, irei andar, guiados na palavra do Senhor. Por isso aonde for, irei andar, guiados na palavra do Senhor. Guiados na palavra do Senhor. É isso aí, criançada. Tchau. Crianças, o nosso versículo de hoje está lá no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 5. E diz assim a palavra do Senhor: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Colossenses 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. O que isso quer dizer, crianças? Aqui nós estamos sendo orientados a tratar com sabedoria
a todas as pessoas. Assim como a gente vai ver na nossa história hoje, existe um momento onde Paulo ele percebe algo lá que os atenienses fizeram e ele usa aquela oportunidade para falar do Senhor, do Deus verdadeiro. Então, crianças, nós temos que aproveitar todas as oportunidades que nós temos para falar do Senhor, para ensinar as pessoas, tá bom? Portai-vos com sabedoria. Para que a gente tenha sabedoria, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Para com os que são de fora e aproveitar as oportunidades. Que a gente possa, crianças, sempre lembrar disso, que nós precisamos de sabedoria e usar bem todas as oportunidades que nós temos. Amém? Crianças, vamos prosseguir com a nossa história? Com essa aventura que foi a vida de Paulo, onde ele nos ensina tantas coisas, não é, crianças? Quantas coisas nós temos aprendido, que a gente possa guardar isso aqui ó, na nossa mente, que a gente possa aprender com esse missionário. Vamos lá? Crianças, a história que a tia vai contar, a parte da história de hoje, está na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, no livro de Atos, lá no capítulo 17, tá? Crianças, na aula passada, a tia Jana nos contou que Paulo e Silas estavam em Filipos, lembram? Lá onde ele orou com Lídia, onde eles foram presos, onde eles foram açoitados, e depois eles cantaram e o carcereiro teve a sua vida convertida também. Quando eles saíram dali, crianças, Paulo e Silas, eles foram para uma cidade chamada Tessalônica, que ficava mais ou menos uns 60 quilômetros lá da cidade de Filipos. E eles foram pregar na cidade de Tessalônica, crianças, porque eles estavam fazendo a vontade do Senhor. Então, quando eles chegaram lá, o que será que eles fizeram? Isso mesmo, crianças. Todas as cidades onde Paulo chegava, ele procurava uma sinagoga. Então, ele foi à procura dessa sinagoga, lá em Tessalônica. Ele encontrou. E lá, crianças, por 3 sábados, Paulo, ele pregava a respeito de Jesus, da ressurreição de Jesus. Ele pregava que Jesus era o Messias enviado do Senhor. Sabe, crianças, lá, muitas pessoas gostaram de ouvir o que Paulo estava pregando, mas algumas não gostaram não, crianças. Durante essas 3 semanas, crianças, que Paulo pregou lá na sinagoga, muitas pessoas se converteram, muitos judeus se converteram ao Evangelho de Jesus. Mas algumas outras pessoas, crianças judeus, eles não estavam felizes, não. Eles ficaram com muita inveja de Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele atraía multidões, muitas e muitas pessoas ao redor dele. As pessoas iam até ele para ouvir falar daquilo que ele viveu no caminho de Damasco e de tudo que ele havia aprendido durante esse tempo todo que ele já estava falando de Jesus. E muitas pessoas não queriam saber. Aí, crianças, sabe o que eles fizeram? Crianças, esses judeus que estavam com raiva de Paulo, eles contrataram homens maus para inventarem coisas a respeito de Paulo,
falar que Paulo estava fazendo arruaça, fazendo bagunça, que estava indo contra as pessoas daquela cidade. Mas isso não era verdade, crianças. O que Paulo estava fazendo era simplesmente pregando a palavra do Senhor, obedecendo a ordem de Jesus, porque Jesus disse para todos nós: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E Paulo estava fazendo a vontade de Deus, mas por conta das pessoas invejosas, ele teve que sair daquela cidade, crianças. Ele estava correndo risco até de morrer nas mãos daquelas pessoas, porque a inveja, crianças, a inveja não é algo bom. Nós não podemos ter inveja. Nós temos que nos alegrar com aquelas pessoas que estão fazendo a vontade do nosso Senhor. E mais uma vez, Paulo precisou fugir. Crianças, a confusão que aqueles homens mentirosos causaram foi tão grande, mas tão grande, que os judeus que estavam do lado de Paulo, que tinham aceitado Jesus e que agora eram os cristãos, eles esperaram anoitecer e mandaram Paulo para a cidade de Bereia. Bereia era uma cidade que ficava distante uns 80 quilômetros de Tessalônica, crianças. E para lá eles mandaram Paulo, porque eles estavam preocupados com a segurança de Paulo. Chegando em Bereia, crianças, o que será que Paulo fez? Isso, mais uma vez. Paulo foi à procura de uma sinagoga. Para quê? Exatamente, para pregar sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, para pregar que Jesus havia ressuscitado, para pregar que Jesus é o Messias enviado do Senhor para salvar a mim e a cada um de vocês. Lá em Bereia, crianças, Paulo ele teve uma surpresa assim muito agradável. Ele ficou muito feliz porque as pessoas lá da cidade de Bereia, elas aceitavam melhor aquilo que Paulo estava pregando. E sabe, crianças, toda semana as pessoas elas iam até a sinagoga também para estudar sobre o Antigo Testamento, crianças. Elas iam lá, elas se aprofundavam, estudavam, buscavam nas Escrituras se realmente o Senhor Jesus era aquele Messias que Deus havia enviado. Então, Paulo ele estava muito grato ao Senhor e muito feliz também, porque ele via que as pessoas estavam realmente interessadas em conhecer a verdade que liberta. Mas sabe, crianças, essa notícia de que lá em Bereia Paulo estava fazendo um grande trabalho chegou aos ouvidos lá dos tessalônicos, vocês acreditam? E sabe o que aconteceu? Os tessalônicos foram atrás de Paulo, lá em Bereia. E eles diziam, crianças, que Paulo era acusado de alta traição, que ele tinha traído os judeus, que ele tinha traído as pessoas de Tessalônica e que ele estava enganando as pessoas lá em Bereia. Mas mais uma vez, crianças, isso foi uma artimanha do nosso inimigo. Paulo não estava fazendo nada errado. Paulo estava pregando a palavra do Senhor. E além dele estar pregando, as pessoas estavam crendo no Senhor Jesus, estavam sendo salvas, crianças. E mais uma vez, Paulo passa por um grande apuro. Crianças, mais uma vez, Paulo precisou fugir para não ser morto. Só que desta vez, os cristãos lá de Bereia, eles decidiram que seria melhor Paulo
ir de navio para uma cidade mais distante. Paulo foi para uma cidade chamada Atenas. Crianças, enquanto Paulo se dirigia a Atenas, Silas e Timóteo, eles permaneceram lá em Bereia para acompanhar os novos cristãos, para animar os novos cristãos a não desistirem, para que eles pudessem pregar também para as pessoas e para que o número de cristãos aumentasse. Então, Paulo foi sozinho para Atenas. Crianças, Atenas, ela era uma cidade muito importante durante muito tempo, a cidade mais importante do mundo. Era uma cidade onde tinham vários edifícios, as construções elas eram maiores, elas eram exuberantes, mas também haviam, crianças, muitos templos. Era uma cidade muito, muito, muito idólatra. Existia deuses para todos os gostos, para todas as pessoas. E havia crianças neste lugar, nessa cidade de Atenas, até uma inscrição que dizia assim: ao Deus desconhecido. Porque eles pensavam assim: se de repente a gente esqueceu de algum Deus, a gente coloca essa plaquinha lá, ergue um altar e é para o Deus desconhecido. Quando Paulo chegou nessa cidade, crianças, ele não ficou admirado com o tamanho da cidade, nem com tanta beleza, não. Na verdade, ele ficou muito triste e ele ficou até revoltado com tanta idolatria, crianças. Eram muitos deuses falsos. As pessoas daquele lugar, elas estavam sendo enganadas, muito enganadas. Era uma cidade cheia de filósofos, de grandes estudiosos, de homens muito sábios, crianças. Mas eles não conheciam o Deus verdadeiro. Mas Paulo, ele sabia que se ele tinha sido mandado para a cidade de Atenas, lá na Grécia, é porque o Senhor queria que ele estivesse naquele lugar e que lá ele falasse do Deus verdadeiro, crianças. E Paulo, ele procurou lá também uma sinagoga e ele encontrou. E lá ele foi falar a respeito de Jesus, do Messias enviado por Deus. Lá, crianças, ele conversava com os homens sábios. Ele também foi à praça pública daquele lugar para conversar com as pessoas, para tentar entender por que aquelas pessoas acreditavam tanto em deuses falsos. E lá ele permaneceu durante algum tempo. Esses homens estudiosos, crianças, eles ouvindo Paulo falar, eles ficaram meio intrigados. Eles pensaram assim: ué, mas do que esse homem está falando? Será que ele está pregando sobre uma nova religião? O que será que ele está ensinando? E eles chamaram Paulo para ir a um lugar chamado Areópago, que era, crianças, uma assembleia onde os homens mais instruídos, mais importantes daquele lugar, eles iam lá para conversar, para falar a respeito de novas ideias e trocar novas ideias. Vocês acham que Paulo teve medo de ir até esse lugar para falar do Senhor Jesus? Não. Ele não teve mesmo, crianças, não teve, vocês estão certos. Ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi cheio da certeza de que Deus havia mandado ele para lá. E lá ele começou a conversar com aqueles homens. Então, crianças, Paulo ele se dirigiu até o tal Areópago. E ele foi cheio de intrepidez, de coragem,
de vontade de fazer a vontade do Senhor. E quando ele chegou lá, ele falou para aqueles homens: em tudo eu vejo que vocês são muito religiosos. As pessoas lá de Atenas, elas eram muito supersticiosas, crianças. Elas acreditavam em muitas mentiras. E aí Paulo falou que quando ele chegou na cidade, ele percebeu uma plaquinha que dizia ao Deus desconhecido. E ele usou dessa placa, dessa oportunidade para ele falar a respeito do nosso Deus, que para eles era desconhecido. Mas Paulo sabia que as pessoas de Atenas, elas precisavam ouvir a respeito do nosso Deus. Então ele começou a dizer que o nosso Deus, o Deus desconhecido para eles, ele era o criador do universo, que ele havia feito todas as coisas através da sua palavra. Ele disse que Jesus havia vindo, que Jesus havia morrido pelos nossos pecados e que ele havia ressuscitado. Então Paulo ele começou a falar desse nosso Deus maravilhoso. Crianças, algumas pessoas zombaram de Paulo, tiraram sarro dele quando ele disse que Jesus havia ressuscitado. Eles não acreditaram. Mas outras pessoas não. Elas ficaram muito interessadas naquilo que Paulo havia falado e elas disseram para Paulo que elas gostariam de ouvir Paulo numa próxima oportunidade. Crianças, Deus fez com que o Espírito Santo tocasse o coração de algumas pessoas lá naquela cidade, como em todo lugar onde Paulo passava. E Paulo estava disposto e pronto para fazer a vontade do Senhor. Pois é, crianças, como em todo lugar onde Paulo passou, e da mesma forma hoje, existem pessoas que creem no Senhor Jesus, que creem na santa palavra do Senhor e querem segui-la, fazer a vontade de Deus, e outras pessoas que não querem saber de Jesus e nem da sua palavra. Mas, assim como Paulo, crianças, nós não podemos desanimar. Nós temos que falar, pregar o Evangelho, ensinar as pessoas que ainda não conhecem de Jesus. Dizer para elas do grande amor que Jesus tem por nós, crianças. Do grande amor que fez com que Ele sacrificasse a sua vida por mim e por vocês. Semana que vem, a nossa história continua e eu quero muito que todos vocês estejam conosco. Um beijo, crianças. Crianças, quem de nós nunca sonhou com um céu? Um céu maravilhoso. A Bíblia fala que ele tem ruas de ouros, moradas lindas. E quem de nós nunca sonhou com isso, não é? O nosso Deus, ele já preparou esse céu maravilhoso para mim e para cada um de vocês. Mas notem, crianças, que existe um grande abismo entre nós e o céu, entre nós e Deus. Nós, pelas nossas atitudes, pela nossa força, pela nossa vontade, nós não conseguimos ter acesso a Deus diretamente. Nós não conseguimos ter acesso a esse céu. Nós precisamos, crianças, olhar para Jesus, olhar para o sacrifício de Jesus, o sangue dele derramado naquela cruz, por mim e por cada um de vocês. Jesus, ele é a ponte que nos liga a Deus. Jesus
é o acesso direto que nós temos com o nosso Pai Celeste. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que nós não chegamos a Deus se não for por Jesus. Criança, adulto, você que está assistindo esta mensagem, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não pediu para Jesus morar no seu coração, não perca mais tempo. Faça isso, faça a oração, pedindo para Ele morar no seu coração. Peça para Deus te dar do Espírito Santo para que você cresça em sabedoria da palavra do Senhor. Crianças, Jesus nos liga aos céus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.